Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de Biologia. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar de um novo reino da natureza. Hoje falaremos do reino fungi, ou seja, gente, o reino no qual estão inseridos os fungos, né? Já vimos em outras aulas os vírus, né, os prions. Já vimos nos seres vivos o reino Monera, onde estão as bactérias e cianobactérias. Vimos o reino, né, protista, onde estão lá os protozoários e as algas. E hoje vamos dar início ao reino fungi, é o reino onde estão os fungos. Ok? Então, gente, aqui estão os principais representantes, né? Quais são os principais representantes aqui dos fungos? Né? Nós temos aqui os bolores, né, gente? Os mofos, né? Cogumelos, leveduras, dentre outros. Esses são os três grandes aqui principais: bolores, cogumelos e leveduras, tá ok? E vocês podem ver, né, uma fruta aqui, ó, coberta por bolores, né, que são fungos, tá? Vocês estão vendo os famosos cogumelos, né, gente? Quem já jogou Mario World, né? Tem os cogumelos lá. E aqui, seres microscópicos. Essa imagem é microscópica, tá, gente? Uma imagem, né, vista no microscópio, onde ela mostra colônia de leveduras. Aqui estão várias leveduras, essas bolinhas, vocês estão vendo aqui, essas circunferências. Cada um aqui é um indivíduo, é uma levedura, um fungo microscópico, tá? Que falaremos mais para frente sobre eles. Características gerais, né, gente? Eu sempre chamo a atenção de vocês para as características gerais, ou seja, quais são as características que o indivíduo tem que ter para pertencer ao reino dos fungos, tá? Lembrem-se, reino Monera tem suas características, reino Protista tem as suas características, e agora vamos ver as características do reino dos fungos. É muito importante, né, o aluno ter essa consciência, essa diferenciação das características, porque muitas das vezes as questões vão querer que vocês saibam justamente isso. Então, para quem não lembra das características lá dos outros reinos, confere nas aulas passadas lá, que vocês vão ver, ok? E relembrar. Primeira característica, gente, ó, que inclusive essas características são as mesmas que vocês viram lá no reino protista, lá quando a gente falou de algas. Ó, seres eucariontes, os fungos também são eucariontes, lá no reino protista também, que são aqueles indivíduos, né, gente, que possuem células mais complexas, né? Células com organelas membranosas, células que seu núcleo tem uma membrana, né, que é a carioteca, ok? Aqui também nos fungos nós vamos ter indivíduos unicelulares, como por exemplo as leveduras, né, gente? E pluricelulares, como por exemplo os cogumelos, tá? Lá no reino protista também vocês encontram nessas características lá no reino protista. Tem algas unicelulares, tem algas pluricelulares, não é isso? Vamos seguir aqui. Vida livre ou não, ou seja, vocês podem encontrar esses indivíduos livres, ou seja, sem estarem associados a outros seres vivos, né? Sem estar associados a outros seres vivos, ou não livres, ou seja, não estão, né, livres, pelo contrário, eles estão associados a outros seres vivos. Então, por exemplo, um cogumelo se desenvolvendo em cima de uma árvore. Ali eu não diria que ele é livre, ele está associado a outro ser vivo, seria a árvore. Fungos, por exemplo, que podem estar na nossa pele, né, que normalmente estão. Esses fungos não são livres, eles estão associados a gente, a nós, seres vivos, animais, né, homens, homo sapiens. Não é isso? No caso aqui, se esses fungos causarem alguma doença na gente, né, eles serão fungos parasitas, como veremos mais para frente, tá? Aqui, né, gente, o ambiente que os fungos gostam, né, o habitat deles. O que é que fungo gosta?
que é o que normalmente as bactérias lá do reino Monera também gostam. Preferencialmente locais úmidos, fungo gosta muito de umidade, tá, gente? E ricos em matéria orgânica, ou seja, esses locais úmidos, né, e que tenha matéria orgânica, lembre, matéria orgânica, restos, né, partes de seres vivos. Tudo que já pertenceu a um ser vivo é matéria orgânica, certo? Que quando está no ser vivo mesmo, é matéria orgânica viva. Né? Se for um indivíduo já morto, matéria orgânica morta. Né? Por isso que quando alguma coisa morre, né, essa coisa pode se infestar ali de fungos, porque é um ambiente úmido e rico em matéria orgânica. Né? Aquela fruta que vocês viram lá no início da aula, né? Veja que ela tem matéria orgânica, né? E na umidade isso vai ampliar a reprodução dos fungos. Tá ok? Vamos seguir? Outro exemplo, antes de a gente seguir, né, a gente pode citar uma escova de dente. Veja uma escova de dente que a gente deixa lá, né? Se a gente deixar ela exposta lá no banheiro, veja que ela é suscetível a fungos e bactérias, por ela ser úmida e rica em matéria orgânica, né? A gente tem restos ali de alimentos que ficam na escova. Então, a gente tem que ter cuidado. Toalha, né, gente, que a gente se enxuga, tá? Deixar a toalha em cima da cama, você vai criar ali um ambiente, né, para fungos, né? Isso é prejudicial, né? As mães da gente, principalmente, né, reclamam que a gente deixa a toalha em cima da cama. Não façam isso, gente. Além de ser, né, falta de higiene, falta de educação, você está aí pondo em risco a saúde da pele, principalmente de quem deitar naquele local, né? Podemos ter aí as famosas micoses, tá ok? Por isso que é muito importante esse ato aí que muitas das vezes as nossas mães fazem, né, gente? De colocar o sofá lá no sol, uma almofada, um travesseiro, porque, ó, no sol a gente vai estar tirando essa umidade, né? E os fungos não gostam muito de regiões secas, né? Eles gostam de regiões úmidas, que facilita a sua reprodução, ok? Por isso que no inverno, né, o mofo, né, aquele bolor é mais comum, né, por conta da umidade, né, as paredes podem desenvolver fungos ali. E por incrível que pareça, gente, nas paredes também tem matéria orgânica, né, tem sujeira, partículas aí, né, que se aderem à parede, partículas orgânicas, tá ok? Outra característica importantíssima, gente, dos fungos é que eles têm parede celular. Ou seja, sua célula, além da membrana plasmática, não é isso? Tem ainda outro reforço por cima da membrana plasmática, que é outro envoltório da célula chamado parede celular, que, como o nome já diz, vai ajudar na proteção dessa célula, tá? E aí, cuidado, né, gente? Nas plantas, como vocês vão ver lá no reino das plantas, elas também têm as plantas, nas suas células, parede celular. Só que lá nas plantas, a parede celular é feita de celulose, tá? E aqui, como vocês podem ver, ó, a parede celular dos fungos é feita de quitina, que é um polissacarídeo, né, gente? Um carboidrato, né, do grupo dos polissacarídeos, que vocês já estudaram lá em bioquímica. Quem não lembra dessa aula, nós temos aí no canal também, né, a aula sobre bioquímica, onde vocês vão encontrar lá os carboidratos. Ok, gente? Então, quitina é um carboidrato que forma a parede celular dos fungos. Não confundam com queratina, né? Queratina, que é uma proteína, né? Que é importante aí na formação do cabelo, unha, pele, né? Garras dos outros animais, as garras, né? Os cascos, os chifres, muita queratina. Quitina você vai encontrar na parede celular dos fungos e também no esqueleto, né? No exoesqueleto dos artrópodes, que são animais que estudaremos em outras aulas, tá ok? Então não confundam a parede celular do fungo com a da planta. Inclusive, gente, os fungos já foram colocados no mesmo grupo das plantas, mas vocês já podem ver aí uma grande diferença, né? Os fungos, eles têm parede celular com quitina. As plantas têm parede celular, só que com celulose.
são de reinos diferentes. Outra coisa que os fungos são heterótrofos, ou seja, gente, os fungos não produzem o seu próprio alimento. Eles são heterótrofos. Comparando com as plantas, né, as plantas produzem seu próprio alimento. As plantas são autótrofas. As plantas fazem fotossíntese para produzir seu alimento. Os fungos não. O que é que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que consumir alguma coisa. Consumir o que? A gente já viu, matéria orgânica, né? E eles fazem isso por absorção. Diferente da gente, né, que nós ingerimos os nossos alimentos, os fungos eles absorvem os seus alimentos. E absorvem o que? Como? Usando estruturas, né, gente, que eles possuem chamado hifas. Imagine como se fosse raízes nas plantas. Aqui nos fungos eles têm filamentos, né, normalmente microscópicos, que vão absorver aquele alimento que eles estão em cima. Eles vão usar as hifas, certo? Para absorver esse alimento. Aqui é uma imagem, né, para mostrar para vocês, aqui é um cogumelo. Imagine vocês, aqui está o cogumelo e veja aqui por baixo do cogumelo uma rede de filamentos que vão se espalhando aqui pelo local que ele estiver. Esses filamentos são chamados de hifas. É por aqui que eles vão absorver o alimento, tá ok, gente? E o conjunto de todas essas hifas, como vocês podem ver, chama de micélio. É o conjunto de hifas, a gente chama de micélio. Então, se vocês verem falar que os fungos absorvem o alimento pelas hifas, beleza. Se falar que eles absorvem o alimento pelo micélio, beleza também. Que o micélio é só o quê? O conjunto de todas as hifas. Ok, senhores e senhoras? Vamos seguir? Aqui, gente, então, o micélio é formado por vários filamentos microscópicos denominados hifas. Então, o que é o micélio? Um conjunto de hifas. E hifas são aqueles filamentos usados para absorver o alimento. E como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, é por essas hifas que alguns fungos também podem trocar material genético. Então, eles podem usar também as suas hifas para reprodução sexuada. E falando em reprodução, né, gente, veja que existe basicamente dois tipos de reprodução, como na maioria dos seres vivos, ou sexuada ou assexuada. Relembrando, assexuada já está dizendo a ausência, ou seja, negação aí de que de troca de material genético. Assexuada não troca material genético. Sexuada, a troca de material genético. E a assexuadamente, que é sem troca de material genético, os fungos utilizam ou a esporulação, ou seja, liberação de esporos, que são células que vão viajar pelo vento, caindo em determinados locais, né? Que locais? De preferência úmidos e com matéria orgânica, não é isso? Esses esporos caem em regiões adequadas e vão dar origem a novos fungos. Veja isso de forma assexuada. Brotamento ou esporulação, que é como se você vê um fungo e dele vai partindo outros fungos, tá, gente? Um fungo vai formando outros fungos a partir dele. Uma reprodução também assexuada. E lembrando que na reprodução assexuada, a simplicidade é maior, porque não tem troca de material genético. Então é uma reprodução mais simples, mais rápida. Lembre da desvantagem, ela também vai trazer, né, a reprodução assexuada, indivíduos geneticamente semelhantes, o que é ruim, né, porque diminui a variabilidade genética deles. E todo mundo igual ou muito parecido não é bom. Veja um exemplo aí do nosso, né, desgraçadozinho coronavírus que está aí. Se toda a população humana tivesse o mesmo DNA, veja que o vírus ia ter um ataque muito mais agressivo e atingir o maior número de pessoas, né? Poderíamos levar a espécie humana à beira da extinção, mas vejo que tem pessoas que não têm nenhum sintoma e outras que vêm a óbito. Então vejo como a diferença na genética é importante
para que a natureza selecione os mais bem adaptados. Então, a reprodução assexuada, ela é muito importante, mas ela tem essa desvantagem de trazer indivíduos geneticamente semelhantes. Já na reprodução sexuada, como eu cheguei a já falar anteriormente, eles usam as hifas. Vejam aqui na imagem, então, o cogumelo, tá? Com essa sua região aqui que tem um chapéuzinho, que é chamado de corpo de frutificação, mas não tem nada de fruto aqui, tá, gente? Fruto só lá nas plantas e assim mesmo em só um grupo de plantas, vocês vão estudar. Então aqui o corpo de frutificação é liberando esporos. Se está liberando esporos, essa reprodução é o que? Assexuada, por esporulação. Liberam esporos, vocês podem ver aqui na imagem, ó, no sentido anti-horário aqui, gente, ó. Número 2, os esporos aqui já caíram em determinado local, eles vão germinar, esses esporos vão criando suas hifazinhas, né, gente, que é o micélio, né, que é o conjunto das hifas, e daqui, em breve, ó, vai começar a surgir um novo fungo, que uma vez, aqui no número 5, já será um fungo maduro, né, que em tese, se não houve mutações, ele é geneticamente igual aqui o primeiro. E esse fungo maduro vai agora reiniciar o ciclo, vai liberar esporos e reproduzir também. Claro que, lembrando, as condições têm que estar adequadas, né, gente? Raramente você vai encontrar um fungo lá na areia do deserto, tá? Os esporos podem até chegar lá, mas dificilmente vão germinar, ok? É por isso, gente, que essa reprodução ela tem essa vantagem. Os esporos eles se espalham pelo ar e podem ir para qualquer lugar. Por isso, quando a gente abre a geladeira, abre um alimento, né, veja que com o tempo aqueles alimentos ali eles vão, né, se decompor mais rápido, vão dar, né, vai aparecer fungo. Como é que está dando fungo aqui na minha geladeira? Né? Porque você abriu a porta, os esporos que estavam ali no ar entraram, né, e lá, deixando lá mesmo na geladeira, em algum momento os fungos podem, né, se proliferar. Tá ok, gente? Isso serve lá para toalha que você deixou em cima da cama, uma meia suja, escova de dente, tudo, né? Pode ser um meio para desenvolver fungos. Né? Um boné que você usa, um boné molhado, cabelo úmido, né, gente? Coloca ali aquele ambiente úmido, né, abafado, com matéria orgânica, que nossa pele libera óleos, né, oleosidade. Isso vai favorecer a proliferação de fungos. Pode deixar aí sua cabeça, né, com um cheirinho meio de chulé, né? A gente volta e meia sente esse cheirinho por aí, né, pessoal? Vamos lavar esse cabelo aí, vamos lavar esse boné, tá ok? Aqui as hifas que eu falei, gente, que pode acontecer o quê? Tem um outro fungo aqui do lado, imagine, e através das hifas eles trocarem material genético, troca de material genético, reprodução sexuada, o que vai ser extremamente importante para aumentar, né, a variabilidade, ou seja, surgimento de novos fungos. Tá ok, galera? Aqui algumas imagens para vocês, ó, de aqui alguns fungos, né? Atingindo aqui um pão, né, gente? Esse pão aqui de forma, né? Esses fungos aqui encontraram um ambiente interessante para se desenvolver. Matéria orgânica, tá? E aí eles vão embora. Tá ok, gente? Aqui a outra imagem é aquela mesma do pão ali, só que com imagem, né, um desenho, uma ilustração. Vocês podem ver aqui, talvez alguém já deve ter visto de perto os fungos, se você olhar direitinho, né? Ele tem essa regiãozinha aqui, esse talinho, que é o corpo de frutificação, aquela cabecinha, né? Que no cogumelo é mais conhecido, né? Mas aqui também vocês estão vendo, ó. Isso aqui é cheio de esporos, gente. É por essas cabecinhas aqui que eles vão romper, né? Essas regiões chamadas aqui de esporângios, onde ficam os esporos lá dentro. Libera esses esporos no ar e aí, ó, pode cair no próprio pão aqui ou em outro alimento que está ao lado, certo? E ou a geladeira ali você abriu, entrou alguma coisa, se estava ali na mesa, né, um requeijão próximo, tudo pode acontecer. Os esporos eles ficam circulando, procurando uma oportunidade,
tá? Ok, gente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar a aula por aqui, para ela não ficar tão longa, tão, né, cansativa. E na próxima aula, uma aula extremamente importante, porque iremos o que agora? Falar dos fungos e sua importância, seja na produção de medicamentos, seja na alimentação humana, seja na agricultura, seja né, no acometimento aí de doenças, que são as micoses, as ferrugens nas plantas. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Então, até lá, gente. Tchau, tchau.